eu quero perguntar para você, como eu anunciei, sobre o TDAH. Isso. O que é isso? Bem, Serginho, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Só para falar um pouquinho do seminário, Serginho, nós vamos falar sábado sobre vencendo os desafios na vida. E um dos desafios, superando esses desafios, é o TDAH. E hoje nós sabemos que o TDAH está sendo muito divulgado, muitas pessoas diagnosticadas com TDAH. Nós vamos falar sobre isso. Será mesmo que você tem TDAH ou virou um modismo hoje nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa nossa atualidade? Mas o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno genético, né, Serginho? Ele é hereditário. E você vai me fazendo as perguntas ou já posso falando, Serginho? Pode falar? Vamos lá. E o TDAH é o seguinte, gente. Você tem o TDAH, ou tem pessoas que só têm o déficit de atenção, que é e tem gente que tem a hiperatividade. É um nome, é uma sigla só, mas é o transtorno do déficit de atenção, e tem gente que tem a hiperatividade e não tem o déficit de atenção. Que não é o meu caso. Que não é o seu caso, nem o meu. E tem pessoas que têm as duas. Ele tem o déficit de atenção e tem a hiperatividade. Que não é o meu caso, e aí a gente caminha. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui ao nosso doutor Dalton Ricaldoni, que eu gosto muito do sócio dele, né? Apesar também de ser um fã ali do seu bom trabalho. Doutor Dalton, eu quero perguntar para o senhor, as pessoas elas podem confundir a hiperatividade com o ativismo? Podem, na verdade essas coisas são parecidas. Na verdade, uma coisa importante que a gente tem que fazer é o diagnóstico diferencial das coisas, né? Porque as pessoas podem ter uma atividade muito intensa sem ser hiperativa. Quando a gente usa o termo hiperatividade ligada ao TDAH, é uma coisa muito específica, como a Vanessa colocou, é uma dificuldade genética, é uma limitação neurobiológica que a pessoa tem, e ela tem a dificuldade de compreender, de administrar o emocional, de planejar as coisas, com a dificuldade na memória. Se ela tem uma dificuldade na atenção, ela tem na memória, ela tem na administração da emoção. Então a hiperatividade é uma situação específica. A grande questão nesses casos é o diagnóstico diferencial. E aí, nada melhor do que a minha amiga Vanessa. Agora então, só para pegar ainda o senhor aqui, aproveitar o senhor, muito embora estejamos todos com saudades de Vanessa Rezende, o ativismo pode gerar o TDAH, assim, ser uma porta? Não, na verdade o TDAH é uma coisa que já vem desde a infância, apesar do diagnóstico dele acontecer mais na idade escolar, né? E ela depende do como a criança se porta dentro de casa, na escola, em outros ambientes. Mas o ativismo não vai virar um TDAH nesse sentido, uma hiperatividade, mas é uma coisa também que tem que ser tratada, porque muitas vezes as pessoas hipervalorizam, por exemplo, o exterior em detrimento do interior. E aí já é um desequilíbrio psicológico que atrapalha a qualidade de vida das pessoas. Pode ser ali aquela ilustração do cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Normalmente o ser humano tem a tendência a supervalorizar aquilo que é mais fácil. Tem aquilo que eu tenho facilidade e aquilo que eu tenho dificuldade. Então as pessoas tentam fazer mais do que elas têm facilidade para compensar o que elas têm dificuldade. E a questão não funciona por aí, porque você acaba tendo como se fosse um carro com um pneu vazio que você quer andar direito e você tem que ter os dois devidamente calibrados. E ele consome mais, vai mais lento e aí complica. Serginho, é muito interessante as pessoas observarem que tanto alguém que é diagnosticado com TDAH, essa pessoa vai ter inúmeros prejuízos na vida, como você que vive no ativismo, que não para um minuto, também vai ter a sua saúde prejudicada na área emocional, no seu corpo físico. Por isso que nós trouxemos esse seminário, porque nós como igreja queremos tratar de você. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então não vai ser por falta de conhecimento que você vai perecer, porque no nosso seminário nós vamos diferenciar muito bem o que é ser uma pessoa com comportamento com ativismo e quando é que você realmente vai ser diagnosticado com o TDAH, que são coisas bem diferentes, né, doutor Dalton? E a questão do ativismo hoje em dia, ela é muito grande. Eu falo que hoje em dia as pessoas buscam extremamente a questão exterior, a questão material, o status, e eu falo que a crise econômica vem mostrar muitas vezes que esse excesso é improdutivo, principalmente quando as pessoas buscam o que eu chamo de uma prosperidade fictícia. Não é uma prosperidade real baseada numa condição financeira que existe, mas querer bancar um nível que na verdade não se tem. E obviamente a crise econômica fez com que as pessoas
nesse caso, ficassem numa situação difícil. E aí você tem dois problemas. Colocasse os pés dela no chão e aí elas se assustaram com essa realidade. E assim, né? Serginho, tanto o ativismo, que traz um prejuízo para a vida de quem vive dessa forma, como prejudica a família, a depressão, a angústia e o TDAH traz alguns problemas para a família. E por isso que a gente quer tratar sobre isso. E por isso que nós queremos dar ferramentas para que você vença esses desafios. Porque são desafios na nossa vida. E Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente tenha uma vida em equilíbrio, que a gente vença todas as dificuldades que Ele, às vezes, permite que a gente passe. E a criança com TDAH, com hiperatividade, depois que ela é devidamente medicada, porque é uma questão genética, neurobiológica, ela tem a condição de aprender a administrar as coisas. Mas pelos anos que ela passou nesse processo, a autoestima dela é baixa, muitas vezes a imaturidade dela, porque ela não aprendeu a lidar com isso, sendo isso um processo que deve ser aprendido desde cedo. Então, ela, além de entender o TDAH, a família também vai precisar de entender o processo de educação de um filho nessa condição. Agora, uma outra coisa, doutor Dalton, a medicação ela é muito importante porque a pessoa que tem o transtorno de atenção e hiperatividade, faltam umas químicas no cérebro, dopamina, adrenalina, e o remédio vai repor isso e vai fazer funcionar melhor. Só que imagina que você há muitos anos, talvez você não seja mais uma criança, um adulto, e você tem esse diagnóstico, você suspeita que você tenha. Além da medicação que eu sei que o psiquiatra, o neurologista pode passar para você, é muito importante uma terapia, daí a importância de um psicólogo para estar te acompanhando, porque o TDAH ele gera na vida de uma pessoa vários comportamentos, vamos dizer assim, ruins, que prejudicam você. E quando você faz uma terapia aliada à medicação, você consegue controlar melhor os seus comportamentos, você aprende a agir de uma forma diferenciada na terapia, o que ajuda muito também, não só a medicação, mas a terapia também. Agora, para a gente colocar a nossa convidada, Lucinéia, no bate-papo aqui. Lucinéia, a Vanessa falou sobre esses desafios que a gente tem ao longo da vida e ela citou até a depressão. E eu gostaria que você falasse para a gente sobre a diferenciação entre tristeza e depressão. Bom, na tristeza há sempre um motivo, né? A tristeza ela vem de algum motivo, alguma situação que a pessoa vivencia e acaba tendo tristeza. A depressão não necessariamente tem um motivo. A depressão é uma tristeza profunda, é algo de uma hora até insuportável, né? E tem uma duração mais longa, a tristeza não, a tristeza pode ser uma duração curta. Você pode vivenciar uma situação, uma perda. Um luto, uma perda, um roubo ali, uma coisa, você fica triste. Triste, né? E pode, né, ter que necessitar mesmo de um acompanhamento e superar. Na depressão, não. A depressão ela pode durar longos anos até na vida do sujeito, né? O comprometimento do sujeito em depressão é muito maior do que ele na tristeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.